falar um pouquinho sobre que nós precisamos ter a liberdade. O Senhor Jesus, Ele nos dá liberdade de sermos livres. Na palavra, Ele tem palavras que nos faz ser livre, para a gente entender qual é a nossa identidade. Só é livre quem entende a sua identidade, que sabe quem é você, quem sabe quem é Deus na sua vida. Quem tem esse entendimento, esse conhecimento, é livre, se torna livre em qualquer circunstância, não importa qual seja ela que você esteja vivendo, ou seja difícil, ou seja muito difícil, né? Ou seja, momentos que você está vivendo, não importa ela. Que lindo, né? Que a palavra da Gleicinha. A gente viu ela criança aqui ainda. Que linda, como cresceu, como amadureceu, como se tornou gente grande, né? Se tornar gente grande é assim. Começa do nada e se torna alguém que vai marcar sua história, que vai deixar um legado na vida, na sua geração. Todo jovem tem que pegar um exemplo de moças assim, de jovens assim, né? Os jovens têm que olhar para jovens que manifestam glória, que tem uma estrutura, que busca em Deus, que mantém firme, alicerçado, equilibrado, focado, tem propósito e vive ele. Todo jovem tem que viver assim. Não olha para esse jovem que não dá nada para você, não oferece nada, não é exemplo de nada, né? Tem que ver para uma moça dessa e viver e pegar um exemplo e fazer isso na sua vida que você precisa, né? A palavra do Senhor, Ele nos ensina o que nós somos, né? Que geração eu sou, que pessoa eu sou, como eu tenho que viver debaixo de uma bênção de conquista da minha vida. Deus não nos chamou para ser derrotados nem escravos. Por isso que Ele fala assim, que o Senhor nos libertou da escravidão. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quer dizer, existe um reino real. Existe um reino que é realidade. Como essa terra é realidade, é uma realidade para nós de muita luta, né? A gente vive como fosse diante de uns complô sempre, né? O inimigo sempre, ele produz e ele prepara sempre um complô contra nós, de todos os meios, né? Porque esse é o propósito do inimigo nessa terra. Mas nós temos o reino real, verdadeiro, onde você vai viver na bênção um dia, onde vamos viver, entrar na terra, que aquilo que tudo que nós desejamos vamos ter, é um reino real, verdadeiro, que é os céus. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, que o Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos tirou da dor, do sofrimento. Ele quer que a gente vivamos assim aqui. Ele quer que você tenha graça nele, tenha força nele, tenha estrutura nele, tenha o conhecimento dele, tenha a sabedoria dele para você viver nessa terra com qualidade de vida, não só com dor, não só com desistência, não só vivendo aquilo que o inimigo sempre preparou para nós. Nós temos que entender que Deus tem coisas maiores para a nossa vida, para a nossa casa. Quem crê nisso? Deus tem coisas maiores para nós nesse tempo. Mesmo nesse tempo particular que nós estamos vivendo, mas é um tempo também de vivermos bem, né? De saber que podemos crescer nele, prosperar nele, né? Que podemos manifestar a glória de Deus nele. Não podemos parar, mas avançar. O comando de Deus para nós nessa terra não é retroceder, é avançar. Então ele diz, não olhe para trás, nova criatura você é. Estou falando para crente, né? Os que são servos de Deus, cheios do Espírito Santo, não pode retroceder, não pode olhar para trás, não pode olhar para os seus limites, não pode olhar para as suas dores, porque isso nós temos que saber lidar com a estrutura do Espírito Santo da nossa vida, porque Ele sempre faz isso, nos dá estrutura, equilíbrio mental, emocional. Esse é nosso Senhor, esse é nosso Deus, esse é nosso Pai. Por isso que a gente tem que saber quem nós somos. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 33, Jeremias 33, verso 3. Ele fala assim: invoca-me
e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aqui, o Senhor está falando, depois ele continua em diante, no capítulo 29 em diante, ele fala também disso, de você clamar ao Senhor, de você invocar o nome do Senhor. Uma das coisas mais importantes na nossa vida, que nós precisamos, como servo de Deus, como filho, é aprender a relacionar com Ele. Nós precisamos construir relacionamento com o Senhor. Ele fala assim, clama a mim e respondei-te-ei. Então, quer dizer que o Senhor não tem filhos, né? Eu estava vendo uma série ontem de um reinado, que os pais estavam descobrindo quem eram os seus filhos prediletos, que eles tinham prioridade de filho. Tem muitos pais que agem assim, né? Mãe, pai, que tem um filho que é predileto dele, ele escolhe aquele filho, e deixa os outros, tudo, ele faz tudo para aquele filho, e faz de menos para os outros. São prioridade. Eu estava vendo isso, eu estava assistindo uma vez, como que muitas vezes a gente erra por a gente priorizar filhos e deixar os outros de lado, né? E isso é nítido dentro das casas, dentro das famílias. Muitos pais escolhem aquele que é bonzinho, tem filho que sabe cativar os pais, porque é obediente, do que os pais falam, ele aceita, ele obedece, né? Ele é fiel, ele é mais amoroso, ele abraça mais, beija mais, elogia mais os pais. Então ele vai ganhando o coração dos pais. Quando a gente fala de pai, de mãe e pai, né, juntos, vai ganhando o coração dos pais. Mas tem aquele que tem uma postura diferente, é mais retraído, não consegue demonstrar o amor, não consegue expressar, abraça menos, fala menos que ama, né? Às vezes a gente é assim, porque a gente veio de uma cultura que não ouviu isso, não viveu. As pessoas é assim. A gente vive na medida que você é semeado dentro da casa, né? O que você planta, você colhe. Isso é nítido, isso é uma lei lógica, não tem como você fugir disso. E muitas vezes tem pais que vivem assim, priorizando o filho. Meu filho é melhor, é o mais importante, ele é mais capaz, olha, e começa a fazer comparações. Quando o Senhor fala que, quando eu quero entrar nesse fato aqui com o Senhor não tem filho predileto. O Senhor não faz comparação de filhos. Todos nós somos filhos de Deus, escolhidos e amados. Amém? Quem sente assim? Você já sentiu menos amado pelo Senhor do que outras pessoas? O que nos leva? O que o Senhor faz para não ter filhos prediletos e nem aquela pessoa mais especial para Ele? Ele tem os íntimos dele. É uma grande diferença, aquela que tem intimidade com o Senhor. Aí Ele revela, aí Ele manifesta o que está no coração dele para aquele que tem íntimo, que caminha com Ele. Olha que coisa tremenda, né? Então o Senhor, Ele não tem prioridade, Ele ama todos. Ele não ama nosso pecado, mas Ele ama todos que tiverem um nível de intimidade, busca, Ele vai manifestar a glória dEle, a unção, o perdão, o amor dEle, incondicional, vai derramar, porque as pessoas muitas vezes elas sentem mal amada pelo Senhor. Tem pessoas que ela não sente amada, elas acham assim, Senhor não me ama, Ele não responde nem minhas orações. Eu faço tanta campanha, eu oro, mas o Senhor não me responde. É porque Ele não preocupa comigo, Ele tem tantas coisas para fazer, tantas pessoas tantos problemas, tem tanta gente. O Senhor não é disso, gente. O Senhor Ele ama na nossa vida, na nossa particularidade, no que eu sou, como eu busco, como eu quero Ele, eu desejo Ele, como a minha intimidade, o meu desejo, porque essas coisas vão incendiando dentro de mim, esse entendimento do meu Deus pela minha vida, vai mudando, dando entendimento, é quando eu vou ler a palavra, porque a palavra, ela é o próprio Jesus, ela é a verdade, e quando eu vou lendo a palavra, ela vai revelando isso da minha pessoa, aqui dentro, da minha alma, do meu coração, do meu sentimento. Ele vai começando a revelar umas verdades dentro de mim, e é por isso que é importante a gente construir esse relacionamento. Primeiro ponto, de eu andar como uma vencedora e um vencedor,
é buscar o Senhor, é ter intimidade com Deus, é clamar o Senhor. Aí onde eu vou manifestar o poder dele, a graça dele, né? Eu vou assim conhecer mais do Senhor, do que o Senhor tem para minha vida. E quando eu buscar, eu vou receber aquilo que eu estou buscando, porque eu tenho um nível de intimidade. Intimidade é aquilo que te leva a você em um nível de conquista. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você abra lá no Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. 23. Fala assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o Senhor subiu, e o seu clamor subiu ao Senhor. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então a palavra aqui fala que depois de toda a experiência que eles viveram de escravidão, de humilhação, de tanta pressão psicológica, emocional, física, financeira, tantas rejeições, tanta humilhação que eles viveram, tanta coisa difícil que eles começaram a lidar, e eles lembraram de clamar. Eles começaram a clamar por causa da dor, do deserto que eles estavam vivendo, das lutas, dificuldades que eles estavam vivendo, que eles eram escravos naquela terra, foram humilhados naquela terra, né? Foram subjugados, foi tirado todo o direito que eles tinham. Então eles lembrou da promessa e começou a buscar o Senhor. Olha que coisa linda. O que atrai a glória de Deus na minha vida, na minha casa, é quando eu busco o Senhor, é quando eu começo a clamar o Senhor. Por mais difícil que a vida você pode estar lidando com ela, que ela preparou momentos difíceis para a sua vida, mas nesse momento nós temos que lembrar de clamar o Senhor nesse momento, não se desesperar, não abrir mão, e nem questionar, e nem murmurar. É voltar para Deus o nosso coração e falar para o Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja para você e para sua casa, para sua família, porque tudo que Deus tem para mim, Ele tem para minha família, porque o Senhor é Deus geracional. A bênção que Ele tem para mim, Ele vai estender para os meus filhos, para os meus filhos dos meus filhos, assim por diante. Toda a minha geração será bendita naquilo que eu vou ser fiel, naquilo que eu vou buscar, naquilo que eu vou clamar, naquilo que eu vou estar diante do Senhor. Eu vou estender todas essas bênçãos para a minha casa. Então eu tenho responsabilidade de gerar na minha casa as bênçãos que o Senhor preparou para mim. Como? Clamando, buscando, declarando, lembrando das promessas, lembrando a Bíblia diz que eles começaram a clamar e lembrar das promessas que fez o Senhor lembrar. A Bíblia diz que o Senhor ouviu e lembrou e tirou ele daquele momento difícil. Então olha para o seu amado aí, sua amada, você que é família, você que não é, diga para ele: você, tudo que você tem clamado, buscado nesses anos, nesse tempo, Deus tem ouvido, e no tempo dele será liberado aquilo que você tem pedido a ele. Amém? Deus fará na sua casa, no meio da sua família, aquilo que você está orando, pedindo ao Senhor. Então a sua família não vai perecer. A esperança para ela, porque você está clamando por ela. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa bênção. Viver em vitória é se encher nosso coração de esperança, saber que o Senhor é a nossa esperança, saber que a nossa casa tem solução, que o casamento tem solução, que os filhos têm solução. Deus pode mudar a história de toda a minha família, porque eu clamo, e da medida que eu clamo, o Senhor vai responder. E quando toda a família é do Senhor, busca o Senhor, maior ainda o poder e a graça dEle. Porque se une como uma só família, com um só clamor, com um só desejo, com um só sonho, pensamento, com um só promessa que Deus deu. Começa a clamar junto, a unção é muito maior, a conquista é muito maior. Quando a família se une
se une juntos para buscar a Deus. É diferente. Mas se a sua família ainda não entende isso, ainda vive no tempo da ignorância, porque o Senhor, quando a gente não serve o Senhor considera a gente no tempo da nossa ignorância. E se sua família tem muito deles ainda vivendo no tempo da ignorância, você é a chave. Você é a ponte onde o Espírito Santo vai entrar para transformar, para quebrar as cadeias, fortaleza que está prendendo a sua casa, remover todo o embaraço que está prendendo a sua família. Você é a ponte, por isso você tem que se levantar e clamar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, que nos ama, que tem planos para nós, projeto para nós, para nossa casa, e vai nos responder. E Ele não vai responder somente aquilo que você pede. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, diz o que lá? Que o Senhor, Ele faz infinitamente mais de tudo quanto eu peço. Põe lá para nós, por gentileza, Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o Senhor, Ele faz infinitamente mais. Então, você está orando por um projeto, você está orando pela sua família. Do jeito que você está orando, Ele vai usar aquilo que você está orando, Ele vai fazer mais daquilo que você está pedindo. Ele vai fazer infinitamente mais. Por isso que a gente fica maravilhada com as coisas de Deus na nossa casa, quando acontece. Por isso que a gente fica maravilhadas com os milagres extraordinários, que quando você ora, você vê a resposta do Senhor, da sua oração. Às vezes você nem está orando, pedindo, mas você está pensando, você está desejando aquilo, mas você ainda não entrou no momento de oração, mas você deseja, você pensa a respeito daquilo, e muitas vezes aquilo que você está desejando é concretizado. Alguém já experimentou isso? Muitas pessoas falam, nossa, mas nem pedi, nem orei sobre aquilo, aconteceu, Deus me abençoou. É isso aqui, ó. Deus faz infinitamente mais de tudo quanto eu penso, desejo, conforme o poder que opera na minha vida. Glória a Deus. Então Ele fará isso na nossa casa. As maravilhas do Senhor estão disponíveis para quem busca. Olha para o seu amado, para as maravilhas, os milagres, o poder de Deus, a unção de Deus está disponível 24 horas para quem busca. Glória a Deus. Já pensou? Você ter horas, tempos de consagração diante do Senhor, que coisa Ele fará na tua vida? Coisa extraordinária, porque antes dele responder algo na minha vida, na minha casa, Ele faz em mim primeiro. Ele me gera uma estrutura primeiro. Ele remove aquilo que está me embaraçando, para que me gere uma estrutura em mim, para que haja, que aconteça lá. Porque eu já estou preparada para que aquilo que aconteça, que Ele vai fazer, eu estou preparada para receber as maravilhas do Senhor na minha casa. E Ele continua dizendo, a Bíblia fala que quando os filhos de Israel clamaram, e o Senhor lembrou deles, da promessa deles. Então toda a promessa que você tem, quando você começa a clamar, você vai trazer a memória, lembrar o Senhor, das bênçãos do Senhor na sua vida. Lá no capítulo 3, lá de Êxodo, capítulo 3, verso 23, ele fala assim, Êxodo 3, está errado, né? 13, né? Peraí, deixa isso. Não. 3:7. Está errado. Nem 23 tem. 3:7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, e conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, em uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar de cananeu, dos heteus, amorreus em diante. Verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então lhe disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó? Então aqui o Senhor estava falando para Moisés do projeto, porque o Senhor falou assim, ouviu, e o Senhor já montou uma estratégia de livramento. Olha que coisa tremenda. Olha para o seu irmão e fala assim: todas as vezes que você ora, que você clama,
por algo, algum projeto, algum sonho, algum alvo que você tem. Fala assim: o Senhor prepara, ouve o seu clamor, ouve a sua oração, Ele prepara uma estratégia. Ele prepara um meio de trazer livramento ou resolver aquela situação para você. Foi assim que aconteceu com eles. O Senhor estava dizendo para Moisés, o povo clamou, eu ouvi o clamor deles. Eu desci, eu vi a opressão deles. Eles têm sido escravizados, oprimidos, eles têm sofrido muito. Agora eu vou te levantar para você ir lá, para você trazer uma direção para tirar aquele povo de lá, porque você conhece o histórico deles, você viveu lá com eles, você foi criado no meio deles, então eu quero que te enviar lá para você resgatá-los. Eu falei: como assim? Eles não vão me receber, eu nem sei falar. Como? Quando Deus libera uma unção na nossa vida, Ele nos chama com propósito. Ele nos chama só para a gente prosperar. Esse é o propósito dele também para nós, para vivermos bem aqui, ter qualidade de vida, ser bem-sucedidos. O melhor dessa terra nos pertence, amém, querido? O melhor da terra nos pertence, para mim, para minha casa, para minha família. Olha o que o Senhor fala. Vamos voltar, quero só lá em Jeremias, para falar para você o que o Senhor fala para nós, para nossa família. Talvez você fale assim: o Senhor não está preocupado comigo não, eu vivo na escravidão, eu vivo só de aluguel tantos anos, né? Eu não tenho carro, eu ando de a pé, porque o Senhor não tem bênção para mim, o Senhor não me ouve. Olha o que o Senhor tem, lá quero que você abra lá em Jeremias 29, eu não ia falar sobre isso, está vindo na minha memória, então eu vou ler. Verso 5, fala assim, verso 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai a vossas filhas o marido, para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos e não diminuais. Oh, lindo, né? O plano de Deus para nossa terra é essa, para que você edifique sua casa, construa sua casa, para que você compre o seu apartamento, para que você seja bem sucedido com a sua família, vive do melhor nessa terra, que você se prospere e cresça, que você seja empresários, que você seja profissionais bem sucedidos, que você seja cabeça, que você e sua casa seja grande nessa terra, porque é para isso que o Senhor fala, que seus filhos, que muitas vezes a gente fala assim, nós temos filho, principalmente quem tem filha, né? Fala: meu Deus, minha filha casar, eu vou ter que entregar minha filha para um rapaz, será que esse cara vai cuidar bem dela? Será que ele vai amá-lo como a gente ama? Será que ele vai cuidar dela como a gente cuida? Oh, eu fiz isso, eu estou falando experiência própria. Orei muito para Deus dar, eu orava, falava: Senhor, eu quero um homem de Deus para minha filha. Eu quero um homem de Deus que ame minha filha como o Senhor ama, que cuida da nossa filha como a gente cuida dela, que proteja a nossa filha como a gente protege. Me dê um homem assim, educado, amoroso, que vai cuidar. E que eu preocupava assim, meu Deus, se minha filha casar e o rapaz agredi-la, humilhar, desprezar, eu falei assim: não, fecha todas as portas para tipo de homem assim na vida dela. Fecha, Senhor, retira essas. Eu fazia orações. Eu faço isso porque eu creio no poder da oração. Eu sei que Deus responde. E aqui o Senhor fala que nós temos que arrumar esposa para os nossos filhos. Por isso que os pais têm que orar pelas filhas, pelas noras, mulheres que têm filho, né? Igual o doutor Marcelo, mas a Elia só tem filho, homem, né? Virá as filhas. Eles não serão sogro nem sogra, mas será pai dessas meninas. Eles vão gerar elas como gerou os filhos. Vai amá-lo como ama os filhos. Né? O maior problema da família é porque a família não sabe que quando chega alguém, ou o rapaz, ou uma moça, a filha ou o filho casa, eles começam a tratar com diferença.
ele trata aquela moça que o seu filho escolheu com diferença, trata mal, né? Hoje eu sou sogra, né? Aí só existe, quem é sogra aqui? Só existe piada para sogra, né? Eu falo assim, mas gente, mas o homem nunca é sogro, o pai nunca é sogro, eles são perfeitos, e a gente é o problema. Eu falei assim, eu tenho meu genro, minha norinha como meus filhos. Eu falo isso para eles. Eu não trato vocês como sogra, eu trato vocês como mãe. O que eu quero para minha filha, eu quero para vocês. O que eu oro para ela, eu oro para você. O que eu oro para o meu filho, se eu quero meu filho bem sucedido, eu quero que você seja bem sucedida. Quero que você seja feliz e abençoado. E depender de mim serão, porque eu vou orar dia e noite para isso. E eu falei assim, eu falo para eles. Eu não quero que vocês me tratem como sogra, eu quero que vocês tratem como mãe. Talvez aquilo que sua mãe nunca fez por você, eu farei. Porque eu sei o valor de uma família. Eu faço porque família, a gente tem que fazer o possível e o impossível. Não só depois que morreu, não. Depois que partiu, falou, por que eu não fiz mais? Aí vai lá no caixão, chora, se arrepende porque não fez nada o que tinha que fazer quando a pessoa estava viva. Depois vai lá no cemitério, chora em cima do túmulo o choro de arrependimento porque não foi nada daquilo enquanto estava vida. Nós temos que ser tudo enquanto estamos vivos. Fazer tudo pela nossa família, pagar o preço por elas. Filhos também têm que fazer o mesmo. E família é família. E são preciosos. São projetos de Deus. E nós temos que fazer esse investimento, pagar o preço. E eu falo isso, eu cuido disso. Muito aqui o Senhor estava falando, gera, busque filha, esposa para os seus filhos. E busca marido para suas filhas. E cresçam, produza, gera filhos. Não diminuas, mas multiplique, seja grande. Cresça, seja uma família grande, próspera, abençoada. Oh, irmão, é isso que Deus tem para a nossa casa. É isso que Deus tem para a nossa família. Muitas vezes as famílias estão perdidas porque perdeu os valores, essa essência da família. Trata a família como fosse a pior coisa que existe nessa terra. Oh, se você não consegue, eu sempre falo para o homem e para a mulher, quando ele está com problema no lar, por que vocês casaram então? Vocês achavam que ia ser perfeição? Viver no paraíso? Casamento não é perfeição. Casamento nem sempre é paraíso. Casamento é uma conquista diária, de investimento, de respeito, de amor, de cultivação, de palavras, de saber quem é quem em casa, respeitar o limite de cada um, cuidar como cuida um do outro, cuidar como cuida de si mesmo. Casamento é isso, a gente tem que produzir. Casamento a gente vai gerando para ter colheita amanhã. Então hoje os casamentos estão perdidos porque hoje não tem isso mais, se perderam. Hoje a maneira, o estilo que as pessoas estão vivendo é como do mundo que o mundo está falando, ensinando. O mundo está falando para você, se não der certo, vai embora, produza, cria outra, gera outra família, não tem problema. Por isso que gerou esse transtorno de filhos perturbados, de filhos destruturados, com a mente acelerada, desequilibrada, perdeu a identidade, por causa dessa confusão louca que as famílias ele se levantou, se amaram no início para construir uma família bem-sucedida, gerou um monstro nesse tempo, gerou um transtorno louco que nós estamos vivendo hoje para unir, né? Para se unir de novo, para restaurar de novo. E aqui o Senhor ele dá essa palavra. E aqui nesse texto, quero que você abra agora em Hebreus, que nós quero falar para você sobre a importância de você continuar buscando a Deus pela sua casa, continuar buscando a presença gloriosa de Deus pela sua família. E lá em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, passa tão rápido, né? Capítulo 11, verso
6. Fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível. A Bíblia está falando de uma arma poderosa que nós temos para sermos livres, para quebrar as cadeias que nos prende diária. A fé, uma das armas mais fortes e poderosas que nós temos de entrar num novo nível como família, para restaurar nossa família. Nossa fé é crer que o Senhor é poderoso, é fé, é certeza daquilo que eu estou orando vai acontecer, porque o Deus meu poderoso me ouviu e vai me responder. É fé. Certeza que o marido que está aí preso, amarrado, destruído, com a vida toda bagunçada, vai ser liberto. É fé. Eu visualizo. Eu não vou visualizar o marido destruído, não vou visualizar um marido sem propósito, mas vou visualizar aquele homem como um pastor, como de Deus, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, orando dia e noite. É assim. Eu não vou olhar para minha esposa, para os meus filhos, como a pessoa destruturada, a pessoa que não tem propósito. Não, eu vou olhar a mulher cheia do Espírito Santo, sábia, cheia da graça, do poder. Os meus filhos cheios do Espírito Santo, conquistando o propósito, adorando o Senhor, sendo homens e mulheres de Deus, como flechas polidas na mão do Todo-Poderoso, sendo a manifestação da glória de Deus nessa geração. É assim que eu tenho que visualizar. Não tem como eu orar pela minha casa e ver ela perdida. Não tem como eu me ajoelhar e falar assim: minha família não presta mesmo, e ela vai continuar assim. Olha como o meu marido é, como a minha esposa é, como meus filhos. Não, quando você orar, você tem que exercer sua fé. A fé é a certeza das coisas que se espera. A fé é convicção de fato que não se vê. Então nos meus olhos espirituais, eu vou visualizar aquilo que eu estou orando, desejando. É assim que eu quero o meu esposo. Irmã, você que tem marido perdido, você que tem homem desviado, homem crédulo, homem cheio de coisas que não presta, você vai escrever no seu papel, pegar uma agenda e falar: Senhor, esse marido meu não é o que eu pedi. Eu não quero esse homem, mas eu quero o homem que o Senhor vai me dar, que ele vai ser o mesmo, mas será transformado. É esse homem que eu quero. Escreva o que tipo de marido que você quer. Deus não vai te dar outro, não. Deus vai te dar o mesmo, mas transformado, restaurado, do jeito que você está pedindo. É assim com a esposa, com os filhos. Eu lembro que quando eu orava pelo meu filho, eu não orava pelo que ele era, eu orava pelo que ele ia ser. Visualizava, eu via. Todas as vezes que eu orava, trazia à minha memória o que me dava esperança. Ele será um profeta, ele será pregador, ele será adorador, apaixonado pelo Senhor. Ele vai ser um homem de oração. Ele vai ser um homem que vai manifestar a glória do Senhor. Eu via que eu tinha visões, eu começava a visualizar, chamava a existência pela fé. É assim. Você ora, quando você ora e chega lá, você chega em casa, o seu marido, o seu filho está pior. Aí você fala: está vendo? Não adiantou eu orar. Não adiantou eu fazer a campanha. Adiantou. Você está chamando a existência aquilo que não existe ainda. Que será? Do jeito que você está pedindo, vai ser. Vai ser, porque Deus é poderoso para mudar. Só Deus muda o homem, só Deus muda a mulher, só Deus muda, ninguém mais. Não adianta você brigar, espernear, gritar, jogar as coisas para o alto, chutar tudo. Não adianta, quem muda é o Senhor. Se você não vir para os pés dele, a sua família não muda. Por isso você tem que vir, orar, chorar, clamar, jejuar, fazer campanha, até acontecer aquilo que você está pedindo a Deus. Porque Deus faz. Deus faz. Eu não tenho nem receio de falar para você que Deus não faz. Que Deus faz. Eu tenho certeza disso, que Deus faz. Eu tenho convicção disso. Deus faz. Deus transforma. O que a gente precisa é voltar mais para Deus, acreditar mais nele.
Sabe por que o nosso problema? É porque a gente vive no meio da situação do revanche, a gente vive no meio da turbulência, todos os dias, diariamente, e a gente vai acostumando com ela, e achando que aquilo é maior do que o Deus que eu sirvo. Aquele problema é muito maior, não é verdade. Você está no meio dela, mas o Senhor é aquele que calma a tempestade, que remove a turbulência, que destrói as obras malignas, que cancela todo o decreto maligno. O Senhor é maior, o teu Deus é muito maior do que essa situação, o teu Deus é muito maior do que os problemas. Você tem que orar a Deus e visualizando um Deus poderoso que está acima de qualquer situação, não importa qual seja ela, ou o tempo que você vai esperar, mas espera, porque sua vitória é certa. Pode ter certeza disso, Deus fará. E Ele quer que você, para a gente terminar, porque o tempo já avançou, ainda não vamos ter 3 dias de ir só com família ainda, viu? Fazer vigílias com família, passar a noite todinha orando e ministrando para a família. E fala assim, quero que só para encerrar com essa palavra, quero que você 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Fala assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele testes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos entender que a obra da cruz é suficiente para a restauração da nossa família, é suficiente para a restauração do relacionamento, é suficiente para a libertação, para a salvação dos nossos filhos, a restauração da nossa casa, de aonde estiver. Não é só pai, não é só esposa e filho, não. Onde correu o sangue das suas veias, a obra da cruz é suficiente para tirar ele do cativeiro, da morte, da ruína, da destruição, da miséria, de tudo aquilo que prende ainda. O Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para transformar. Quero que os músicos subam aqui rapidamente, nós vamos orar agora encerrando, mas eu quero só para encerrar mesmo, de verdade, quero que você abra a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseada no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a palavra do Senhor, não recebeste o espírito de escravidão. Quando nós chegamos para o Senhor, nós servimos o Senhor, nós somos libertos, não somos mais escravos da acusação, do ódio, não somos escravos da mentira, não somos escravos da promiscuidade, não somos escravos da traição, não somos escravos da separação, do divórcio, da violência em casa, violência verbal. Não somos escravos mais da violência com os filhos, não somos escravos mais. A nossa casa já foi redimida e perdoada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, foi derramado naquela cruz. Eu tenho que crer pela fé, eu tenho que receber isso, é pela fé. Eu não vou ver isso palpavelmente, mas eu vou receber isso espiritualmente, porque eu creio, eu sei que meu Deus é um Deus poderoso, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta e cura totalmente, coloca as coisas em ordem, que está fora de ordem, que cura o seu coração, que coloca em ordem as suas emoções. A sua alma vai ser colocada em ordem, que está fora de ordem.
Tem tantas mulheres, esposas machucadas, feridas pelo marido que foi mal com ela, foi covarde, não honrou a aliança, foi desleal com a aliança da sua mocidade, com a esposa da sua mocidade. Precisa retratar, precisa se arrepender de novo. Tem tantas mulheres feridas, mulheres tentando se autodestruídas, mal amadas, mas o Senhor diz para você, mulher, se levante, se posicione, você tem um valor. O seu valor não está no valor que seu marido te dá, o teu valor está no valor que Jesus te dá. Já foi na tua vida, você vale o mundo inteiro. Talvez o seu marido tratou você como nada, ou como alguma coisa. Você não é nada nem alguma coisa, você é preciosa, você é valorosa, você tem um valor imensurável, que ninguém pode conter com isso, pagar isso na tua vida. Você precisa acreditar nessa verdade. Muitas mulheres estão doentes, emocionadas, porque não acreditam nessa verdade, acredita na dor, nas palavras que ouviu durante anos. Porque o meu marido falou isso, porque você não é aquilo que ele te falou. Poxa, acredita. Eu fui rejeitado a vida inteira. Mas você não é um fruto da rejeição. Você é o fruto da glória de Deus, da perfeição de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Você é fruto dele. Você não é o fruto da derrota e da destruição. Você é fruto da glória e do poder, da vitória de Deus. Jesus Cristo é vitorioso e Ele é o nosso Senhor. Eu preciso viver essa vida com qualidade. Eu não preciso ficar esperando que meu marido diga para mim, eu te amo todo dia. Eu preciso saber que Jesus me ama. Eu quero ouvir que Ele me ama. Talvez Ele quer que você fale também que você o ama. Mas não precisamos viver só disso. Nós temos que ter certeza quem nós somos. Nós precisamos ter certeza do amor de Cristo. Que o amor de Cristo, ele excede todo entendimento. O amor de Cristo está além do meu emocional. Está além disso, muito maior daquilo que as coisas fúteis da vida. Amém? Glória a Deus.